Olá, seja bem-vindo ao canal do Instituto de Música Claritas Pulcre. E no vídeo de hoje vou tratar do pensamento de São Tomás de Aquino sobre a música. Organizei suas principais ideias em torno de 3 grandes eixos: a relação com as emoções humanas, com os números e com a beleza. Então, são 15 conclusões que, de certa forma, resumem a estética musical de São Tomás. Então, vamos lá. Primeiro ponto: a música influi nos afetos humanos. Diz São Tomás, segundo as diferenças das melodias, as pessoas são levadas a sentimentos diferentes. Suma Teológica. E as consonâncias musicais mudam o afeto do homem. Comentário aos Salmos. Segundo ponto, a influência da música sobre os afetos humanos está relacionada a uma correspondência entre a estrutura sonora de uma obra musical e os movimentos afetivos do homem. Então, São Tomás indica isso ao citar a seguinte passagem de Santo Agostinho: todos os afetos de nosso espírito, conforme a sua diversidade, descobrem modalidades próprias da voz e do canto, com as quais se movem por uma secreta familiaridade. Terceiro ponto: os elementos musicais que estruturam uma obra musical e que, consequentemente, influem nos afetos humanos são melodia, ordenação dos sons em termos de altura. São Tomás refere-se indiretamente aos intervalos melódicos, ao citar a tradicional teoria sobre os modos eclesiásticos, que são justamente diferentes tipos de organização dos tons e semitons dentro de uma oitava. Tal referência é feita no trecho em que ele menciona, seguindo Aristóteles, 3 gêneros musicais e seus consequentes 3 efeitos no homem: retidão e firmeza de alma, arrebatamento às coisas excelsas e doçura e alegria. Ritmo, ordenação temporal dos sons. Pode-se considerar que São Tomás estava familiarizado com as 2 fontes que ele cita: o proêmio do Tratado de Música de Boécio, que em determinado trecho menciona o fato de que aqueles que escutam uma canção muitas vezes propendem involuntariamente a que seu corpo reproduza algum movimento similar à cantilena escutada, e o livro 8 da Política de Aristóteles, em que é dito que qualquer canção imita algum caráter, sendo que nos ritmos alguns têm uma característica de repouso, outros transmitem movimento, e entre esses últimos, alguns se referem a movimentos mais nobres e outros a movimentos mais vulgares. Timbre. São Tomás refere-se indiretamente a isso, relacionando alguns instrumentos musicais com determinados efeitos da música, como, por exemplo, o paralelo entre o órgão e o efeito de arrebatar as coisas elevadas. Também se pode notar a ideia de que certos instrumentos, ao moverem a alma simplesmente ao deleite, são mais próprios daqueles pouco dispostos às coisas espirituais, tal como ocorria no Antigo Testamento, em que certos instrumentos eram usados porque o povo era mais grosseiro e carnal e, por isso, deviam ser estimulados por tais instrumentos. Quarto ponto: a influência da música sobre os afetos humanos pode ser superficial, provocando determinadas emoções, ou profunda, favorecendo uma boa ou má disposição interior. A influência superficial é referida, por exemplo, no trecho em que São Tomás cita episódio relatado por Boécio, em que Pitágoras, vendo que um jovem estava furioso ao som do modo frígio, fez alterar o modo e assim abrandou o ânimo do jovem, enfurecido, para um estado apaziguado. Então, trata-se de uma rápida mudança de comportamento e diz respeito a determinadas paixões do apetite sensível do homem. E a influência estável da música pode ser deduzida em outros trechos, quando São Tomás cita, por exemplo, Aristóteles, a respeito do uso da música na educação. São Tomás afirma que determinados instrumentos musicais movem mais a alma para o deleite do que para a formação da boa disposição interior. Quinto ponto: dada a influência da música sobre os afetos humanos, pode a música contribuir para se atingir uma determinada finalidade, tal como aumentar a devoção dos fiéis no louvor a Deus, ou prover ao homem um deleite estético conveniente à sua natureza racional. Então, São Tomás afirma, primeiramente, que a música pode estimular a devoção. Ele diz que foi salutar a introdução do canto nos louvores divinos para que os espíritos mais fracos fossem mais incentivados à devoção. E no louvor a Deus são executadas algumas músicas a fim de incitar a alma a se voltar para Deus.
Ele indica que o louvor interior se expressa externamente em sons para estimular as almas para a devoção interior. Ele se refere ao uso dos cânticos com o intuito de excitar o cântico dos corações e para proveito dos simples e rudes. E, por outro lado, também São Tomás reconhece que determinadas músicas podem não ser adequadas às finalidades a qual se destinam, como é o caso das que são executadas por aqueles que na igreja cantam de modo teatral, não para excitar a devoção, antes para se exibirem e se deleitarem. E quanto ao deleite desinteressado, puramente estético, São Tomás faz referência a ele ao dizer que, diferentemente dos animais, o homem pode gozar de algo sensível simplesmente pela apreensão da beleza do referido objeto. Ou seja, sem relação direta, né, com alguma utilidade ou necessidade biológica. São Tomás, por exemplo, num determinado trecho, diz que o homem encontra prazer na beleza das coisas sensíveis tomadas em si mesmo. Também cita o caso concreto da música. O homem goza prazeres dos outros sentidos pelas sensações agradáveis que encontra no seu objeto, como acontece quando o homem se deleita com um som harmonioso. Sexto ponto. A noção de consonância musical está diretamente relacionada às relações matemáticas que estruturam os sons musicais, quanto à altura, e a capacidade de apreensão e entendimento dessa estrutura por parte dos sentidos e por parte da inteligência do sujeito cognoscente. Então, existe uma estreita conexão entre números e música, pois as diferenças de altura, né, ou seja, o fundamento da distinção entre sons graves e agudos, reduzem-se sempre a relações numéricas em termos de frequência. Entre as diversas relações possíveis, em termos de altura, entre os sons, há algumas que são causadas por proporções numéricas bastante simples, sendo, por essa razão, mais facilmente apreendidas e, consequentemente, mais agradáveis de se contemplar. E tais seriam as consonâncias. Quanto mais simples as relações, mais inteligíveis, mais facilmente captáveis e, consequentemente, mais deleitosas. Sétimo ponto, a música é uma ciência intermediária. A música é uma ciência, isto é um conjunto de proposições logicamente ordenadas entre si e demonstráveis por redução à evidência ou por via de experimentação. Mas como os princípios de que se vale são oriundos de uma outra ciência, que é a aritmética, a matemática, e a aplicação deles se dá numa matéria sensível, os sons, então a música é considerada uma ciência intermediária. Oitavo ponto, a música é uma arte. A música é uma arte, isto é, ela é um hábito intelectual que proporciona a devida noção do que é necessário para uma conveniente execução de uma determinada obra. Envolvendo o conhecimento de ordem científica, a música, do ponto de vista operativo, dirige-se à feitura de obras que procedem imediatamente da razão, tal como a composição de uma melodia e a execução propriamente dita das obras produzidas, o que envolve a participação das potências corporais. Nono ponto. O belo é aquilo cuja apreensão agrada. O conceito de belo diz respeito tanto à potência apetitiva, já que causa deleite, como também à potência cognoscitiva, já que causa deleite em sua apreensão. E por isso o belo não é nem simplesmente o que deleita, nem simplesmente o que é conhecido, mas o que deleita pelo seu conhecimento. Décimo ponto. Há 3 notas, proporção, integridade e clareza, que são próprias daquilo que é belo. Pela proporção ou harmonia, o ente é completo e uno. Pela integridade ou perfeição, o ente possui tudo o que lhe é devido. E pela clareza, ele manifesta essa ordem que lhe é própria. Uma possível definição analítica de beleza, elaborada a partir dos princípios expostos por São Tomás, deveria, então, conter a sua identidade com o bem, quanto ao sujeito, a sua particular ordenação à potência cognoscitiva e os elementos constitutivos intrínsecos. E essa definição para a beleza poderia ser a seguinte: a perfeição do ente que resplandece pela ordem e deleita pela apreensão. Ou ainda, mais sucintamente, o esplendor da ordem e a perfeição em realce. E assim, pois, o belo supõe no objeto uma dupla harmonia. Uma harmonia em si mesmo e uma harmonia entre ele e o sujeito que o percebe.
Ou seja, é necessário uma ordem intrínseca que se manifeste claramente e que corresponda à capacidade perceptiva daquele que o contempla. 11º ponto. O belo é uma noção analógica. Sendo coextensivo com o ser, o belo aplica-se a diferentes âmbitos da realidade, entre os quais o da obra artística humana, na qual também se realiza segundo as propriedades gerais de proporção, integridade e clareza, e pela sua ordenação às potências cognoscitiva e apetitiva do homem. 12º ponto. Em música, o conceito de proporção, em sentido quantitativo, refere-se às relações mensuráveis que funcionam como elemento organizador dos diferentes elementos sonoros: altura, duração, intensidade, velocidade, estrutura geral da obra, etc. E como um meio de se reduzir entidades sonoras diversas a uma unidade inteligível. Em sentido qualitativo, o conceito de proporção se refere às relações de semelhança, oposição, igualdade, distinção, etc., entre elementos sonoros dentro de uma obra musical e que tem, por fim, garantir à obra um equilíbrio ou uma ordem estrutural interna. 13º ponto. Em música, o conceito de integridade pode designar 3 coisas distintas. Primeiro, a adequação da obra musical à ideia concebida pelo seu artífice. Segundo, a ideia de completude, de coerência, de ordem interna de uma obra. Ou, terceiro, a correspondência entre a obra musical e a finalidade que cabe à música em geral, que é o seu uso no louvor de Deus e a fruição estética. 14º ponto. Em música, o conceito de clareza designa a correspondência entre a estrutura interna de uma obra musical e a capacidade receptiva, sensitiva e intelectual do homem. Significa, portanto, aquela propriedade pela qual os diferentes aspectos de uma obra musical, suas proporções internas, sua completude estrutural, se oferecem evidentes ao ouvido e à mente do homem, propiciando que do conhecimento de tal obra se siga o deleite. 15º ponto. A causa material de uma obra musical é a escala de tons que define as relações acústicas precisas entre os sons. A causa formal intrínseca de uma obra musical é o princípio que ordena as relações entre os sons musicais, determinando seu lugar e função no todo. A causa eficiente da obra musical é o músico em seu tríplice aspecto de organizador da matéria sonora, ordenador das melodias e executante. E a causa final da obra musical é dar glória a Deus, seja contribuindo ao maior decoro do culto a Deus, seja provendo ao homem uma distração nobre e honesta. Então, esses são os 15 pontos que resumem, de certa forma, a estética musical de São Tomás de Aquino. Espero que tenha sido útil àqueles que querem se aprofundar um pouco na parte mais filosófica da música. E até o próximo vídeo. Até lá.